O nosso tema hoje, capítulo 8 do nosso livro, nós estamos estudando sobre o prazer cristão. Capítulo 8 fala sobre casamento, uma fonte do prazer cristão. E o texto básico eu convido você a abrir em Efésios capítulo 5, verso 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Este é um texto, para muita gente, um texto complicado, né? Difícil de ser aceito, alguns até de obedecer. Eu tinha um professor no seminário e ele não acreditava em boa parte da Bíblia, então essa parte aqui mesmo ele tinha riscado. Ele riscava essa parte. É professor de seminário de teologia, né? Essa parte aqui está ultrapassada. Essa parte de submissão feminina, ele dizia que isso foi escrito num período de patriarcalismo do passado e não se aplica mais a hoje. Só um exemplo, como esse texto às vezes é difícil de ser entendido por nós, porque nós temos uma cultura que não tem um modelo do estilo de casamento que Paulo está falando. A nossa cultura brasileira, os papéis do marido e da mulher são muito distorcidos. A própria ideia nossa de casamento é uma ideia distorcida do que o apóstolo Paulo e a Bíblia fala do que a mulher, o papel da mulher e o papel do homem. Historicamente no Brasil, até hoje ainda tem muito isso, quando se fala de liderança masculina e submissão feminina, a gente imagina o tanto de violência doméstica que ainda tem no Brasil. Essa semana passou bastante reportagem, pelo menos eu vi algumas, do número grande de homens que batem na mulher, né? E quando a gente imagina, por exemplo, de liderança masculina nas igrejas evangélicas, liderança espiritual, a gente vai ver que a maioria absoluta da liderança espiritual da casa é dirigida pelas mulheres. Quem é que chama para orar? Quem que chama para ir para a igreja? Quem que chama para ler a Bíblia? São as mulheres. Distorção. Quem é que ensina os filhos a orar? Quem que ensina os filhos a ler a Bíblia? As mulheres. E a liderança masculina é uma liderança, assim, no Brasil, na cultura brasileira de maneira geral, praticamente inexistente do ponto de vista do que Paulo está falando. Então, quando a gente lê esse texto, a gente pensa no que a gente conhece. Então, a gente associa de maneira distorcida o que Paulo estava ensinando. Na cultura nossa, a gente não consegue nem compreender o que significa
a liderança do homem no casamento e a submissão feminina. Quando a gente imagina submissão, a gente pensa na ideia de capacho, na ideia de homem que é o mandão, que é o chefe, por exemplo. Aí você imagina chefe, você pensa naquele chefe insuportável. Quando você fala que o homem é o cabeça, você pensa nesse tipo de pessoa. E a gente não consegue relacionar isso com o que a Bíblia de fato está falando. Aí o homem pega esse texto aqui e fala, ó, a mulher tem que se submeter a mim. Aí um homem ordenando, mandando, obrigando, reduzindo e anulando a sua esposa, reduzindo a sua mulher, até por ser uma questão cultural. E daí, da nossa tradição católica, a partir desse texto, a nossa tradição transformou o casamento num sacramento. E aí o que é sacramental não pode ser dissolvido, né? A Igreja Romana insiste na indissolubilidade do casamento, que é uma coisa sacramental. E aí na nossa cultura, de alguns tempo atrás, casou, agora aguenta, né? O casamento é um sofrimento. A própria palavra cônjuge ou conjugal vem dessa ideia, conjugo, carregar o jugo. Então casar é carregar o jugo do sofrimento. Casar é suportar o outro até que a morte o separe. Então quanta gente na história a gente conhece, na história da nossa cultura, que foram casados quase que obrigado pelo pai e pela mãe, que mal se conhecia, coisa de 3 gerações atrás, né? A minha mãe conheceu meu pai na semana que casou, né? Aí casou, a igreja diz que é um sacramento, não tem um mínimo de afetividade nem de afinidade entre os dois, mas como é um sacramento da igreja, casou, agora aguenta, não pode separar, não pode mais dissolver, porque isso é indissolúvel. Quando as escrituras sagradas diz que sem amor, nem o casamento aproveita. Sem amor, nem o casamento aproveita. Então, isso daqui é um texto que a gente não consegue entender bem, porque falta-nos modelos de liderança espiritual masculina, submissão espontânea feminina e o conceito de um casamento cristão fundamentado no amor de Cristo pela igreja. E aí a coisa se transforma em um jugo. Aí o conjugal vira conjugal, carregar o fardo do casamento juntos, e o casamento se torna um sofrimento. E o nosso tema hoje é o casamento como uma fonte de prazer, que é o que as Escrituras imaginou que deveria ser e ensinou como deveria ser. O casamento como uma fonte de prazer para o cristão, e não como uma fonte de tortura, de sofrimento, de tanta violência doméstica que a gente vê, de tanta coisa horrível na história do nosso país que a gente presencia, de sofrimentos, de desgastes, de humilhações, de frustrações, de pessoas que vivem em situações até desumanizantes, e muitos até usam isso daqui, né? Eu já contei uma vez, eu li na internet uma reportagem do Rio de Janeiro, que os postos de saúde estavam muito preocupados e queriam fazer uma campanha dentro das igrejas evangélicas, as enfermeiras, as atendentes, porque havia muitas mulheres evangélicas que chegavam lá machucadas, sangrando, e daí elas falavam, por que você não denuncia o seu marido? E elas falavam, não, porque está lá na Bíblia, que a mulher tem que ser submissa. Ele me bate e lê a Bíblia para mim, que eu tenho que ser submissa. Isso eu li no jornal sério dos postos de saúde da rede pública do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um estado que mais tem porcentagem de crentes no Brasil. É o segundo estado que tem mais evangélicos no Brasil, é o Rio de Janeiro. Então você perceba como chegou a uma distorção esse conceito de casamento, esse conceito dos papéis, como chegou esse nível de alguém usar a escritura para aprovar e apoiar a violência. E quando Paulo fala de liderança,
ele não tem nada a ver com violência, com obrigação, com despotismo, com autoritarismo, não tem nada a ver com isso. A ideia que ele dá aqui é uma ideia revolucionária, profunda e séria. Primeiro conceito aqui que eu li para vocês aqui, a coisa inicial, o verso 32, quando ele fala assim: grande é este mistério, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles procuraram uma analogia, uma comparação, porque para Deus se comunicar com a gente, ele precisa fazer comparações. Então, quando ele procurou uma comparação, para criar uma comparação que fosse refletir o amor de Deus para com o seu povo e o amor de Cristo para com a igreja, Deus criou o casamento. O casamento é a melhor metáfora, a melhor analogia, e foi criada por Deus para expressar, para demonstrar o relacionamento de Deus com o ser humano, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, existe a realidade que é o amor de Deus para o seu povo, e a analogia para expressar isso deveria ser o casamento do homem e da mulher. Esse é o propósito inicial de Deus. Essa unidade do casal, que se torna uma só carne, deveria refletir a unidade de Cristo com a sua igreja, que se torna um só corpo. Então essa é a analogia, esse é o mistério que Paulo está dizendo, e esta é a seriedade do casamento, do ponto de vista cristão. Agora há pouco eu critiquei a questão do sacramentalismo católico, mas o casamento é importante, é muito sério e foi instituído por Deus. Deus que criou o casamento, mas o casamento bíblico não é apenas aquele que é lavrado no cartório. O casamento bíblico acontece no coração do marido e da mulher, e no relacionamento entre os dois, que deveria ser a maior comprovação da união de Deus. O que sela um casamento de fato não é só a certidão civil, mas é o relacionamento entre os dois. Isso que sela um casamento do ponto de vista bíblico. Então eu quero ler mais um texto com vocês que Paulo se refere, que ele está citando o texto inicial, que é Gênesis capítulo 2, verso 18, quando Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 2, o primeiro casamento que o Senhor Deus instituiu. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, um complementa o outro, um se une com os outros, se tornando um só. O primeiro casamento é algo heterossexual, homem e mulher, monogâmico, um homem com uma mulher. Deus, interessante que a gente fala assim, no Antigo Testamento, Deus
aprovava a poligamia. Deus nunca aprovou a poligamia, inclusive na Bíblia não há nenhum lugar que Deus permite a poligamia. Em nenhum lugar há uma permissão de Deus para a poligamia. O homem deve ser de uma só mulher. Isso é o padrão bíblico, não pode ser diferente. Heterossexual, monogâmico, um complementa o outro e os dois se tornam uma só carne na sua junção, na junção física, emocional e espiritual. E no versículo 25 diz que, ora, um e outro estavam nus e não se envergonhavam, porque nesta união deve haver uma intimidade e transparência tal que não haja vergonha entre os dois. É uma nudez psicológica, uma nudez física, uma nudez espiritual que eles não têm vergonha. Há uma transparência total entre os dois. Há uma sinceridade total entre os dois. Esse é o plano original de Deus para o casamento. Daí quando perguntaram para Jesus sobre o divórcio, os fariseus, no tempo deles lá, era muito comum o divórcio, era normal até o divórcio no tempo judaico. Um homem poderia repudiar sua mulher, se ela queimasse o feijão, ele falou assim, vai embora, tá, dá carta de divórcio para ela. E aí chegou para Jesus e falou, não pode. A única maneira de quebrar o laço é a relação sexual ilícita. Por quê? Porque o casamento é união sexual. O casamento no padrão bíblico é quando o homem conhece sua mulher, ele se uniu a ela em laços de alma. Por isso que o homem só pode ter relação sexual com a mulher. Quando Paulo em 1 Coríntios 7 diz que o homem não deve se prostituir, porque com a prostituta ele contrai um laço de alma e fica agarrado por espíritos maléficos naquela união. Então a maneira de Deus, de o inimigo entrar na vida, são laços de alma de prostituição. Então o casamento é um relacionamento sexual. Relacionou sexualmente, casou, está casado, é sua única mulher para o resto da vida. Se ele quebrar essa aliança, ele quebrou os votos, ele quebrou o juramento, ele quebrou essa união. E Jesus fala, a partir daí houve o adultério, houve a traição. Então, dê carta de divórcio. Aí, naquele tempo, eles acharam aquilo, mas e por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. No princípio, o homem deveria ficar até o resto da vida. Mas Deus sabe que a dureza, o pecado e as fragilidades humanas podem destruir um casamento. Então Deus permitiu o divórcio. E depois o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, diz que quando o marido incrédulo quer separar-se da sua mulher, que se separe. É melhor viver em paz sozinho do que junto brigando. O apóstolo Paulo falou, se não quiser viver junto, se é para viver brigando, Deus vos chamou à paz, não para ficar em pé de guerra. Então esse negócio do casal ficar um brigando, batendo, xingando, desrespeitando, e o sujeito ainda fala assim, não, eu não separo por causa dos meus filhos. Coitado dos seus filhos de viver num lugar desse, né? O apóstolo Paulo diz, Deus chamou para a paz. Então permita-se o divórcio. Mas o nosso tema hoje não é o divórcio, não. O nosso tema é o casamento como fonte de prazer. E Deus aqui instituiu esse casamento, uniu os dois e colocou nessa relação, você vai encontrar prazer, complementariedade, vocês vão se juntar, vocês vão ser uma só carne, vocês vão ter intimidade. Esse é o propósito de Deus, porque sozinho não era bom e Deus fez a mulher do homem e os uniu ali naquele projeto. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, cita isso como grande mistério e como esse relacionamento do homem e da mulher é uma analogia perfeita, quer dizer, imperfeita, mas é uma analogia que aproxima bem o que Deus planejou para o homem e para a mulher. Ok? Então, recapitulando para eu continuar. O problema nosso com Efésios 5 não é o texto em si, são as imagens que nós temos da nossa cultura. Quando se fala de homem, liderança masculina, eu lembro agora uma das melhores expressões da liderança masculina da cultura brasileira, é aquela propaganda da Sky. O cara chega lá, volta para a mulher, interessado em assistir a Sky, né? E a Gisele Bündchen está em casa, a modelo, mas ele volta interessado na TV.
Aí o miserável deita no sofá e fala assim, o que pode ser melhor do que isso? Aí vê a mulher limpando o chão, olha para ela assim, amor, traz uma cervejinha para mim. Aí ela, como que você quer? Vai lá, por favor, ela vai lá e busca a cerveja. Então, as imagens que nós temos de liderança masculina é essa. É um homem que fica deitado no sofá e a mulher que fica trabalhando. Mulher, traz isso para mim. Mulher, faz aquilo para mim. E ele fica lá deitado. Então, essa é uma distorção do padrão bíblico. Quando a Bíblia fala de liderança do homem, é a liderança como Cristo. Como é que Cristo amou a igreja? Servindo, lavando os pés, instruindo, ministrando. Como é que Cristo é o cabeça da igreja? Nutrindo a igreja, alimentando a igreja, cuidando da igreja, protegendo a igreja. E esta é a liderança que Paulo intenciona no casamento. O homem deve ser o cabeça da casa, da mulher. Deve ser, mas esse cabeça que nutre, a nutrição, ele que vai nutrir a mulher emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. O homem nutre, o homem protege a sua mulher. Ele cuida dela, ele a protege, ele é o guardião, ele é o protetor, ele é o responsável pela casa. Ele é responsável de liderar os filhos na oração, na leitura da Bíblia, de trazer para a igreja. Aí a maioria dos casos é a mulher que, vamos para a igreja, homem, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, e o homem lá assistindo televisão, né? Vamos orar, vamos fazer isso. Então, a distorção é essa, e aí a gente não consegue imaginar esse texto na prática, mas é isso que Paulo está. Aí Paulo diz, as mulheres sejam submissas. Ora, como é que a igreja se submete a Cristo? Espontaneamente. E Cristo me ama, Cristo quer o melhor para mim. Tudo que eu me submeto a Cristo, sou eu que ganho. E daí a ideia é essa, a alegria do marido é a alegria da mulher. A alegria do amado é a alegria da pessoa amada, e vice-versa. Nessa relação espontânea, amorosa, de troca mútua de prazer e alegria, não há autoritarismo, não há obrigatoriedade, é uma coisa espontânea. Nenhuma mulher que tem um marido que ama, que nutre, que a protege, que a guarda, nenhuma mulher vai se insurgir contra a liderança desse homem. Então, quando o feminismo se levanta e diz assim, esse texto bíblico não serve, de fato é porque essas feministas nunca conheceram um homem que amasse como Cristo amou a igreja. Nunca conheceu um homem que liderasse como Cristo amou a igreja. Porque o sonho de toda mulher, mulher mesmo, é encontrar um homem desse. Esse é o sonho de toda mulher. Se a mulher encontrar um homem desse, ela fala assim, para esse homem aqui eu lavo, passo e faço comida, para esse homem aqui eu faço tudo, porque esse é o sonho da alma feminina. A inversão de papéis acontece quando o homem não começa a liderar, a mulher fica com medo que ele vai estragar as coisas, que ele fica lá na marcha lenta, ele fica naquela coisa toda, aí a mulher pega e assume a direção. Porque o homem não faz. E quando faz, faz errado. Aí a mulher começa a reclamar dele, criticar. Aí o homem, em vez de assumir, ele murcha. Que o homem tem uma tendência para murchar, né? Murchou. Aí a liderança feminina, a mulher fala, já que esse homem não faz, eu vou fazer. Aí aquele homem que tem o ímpeto inicial de ser o líder, de ter a direção da coisa, ele perde isso e vai murchando. E a mulher que era para ser protegida, nutrida, alimentada, ela assume uma carga que ela não deveria assumir. E aí ela fica sobrecarregada. E o homem, por causa da crítica da mulher, entrega para ela e foge dela, e foge da vida comum do lar. E daí os papéis se invertem. Os papéis se invertem. E o homem foge, no caso fora do âmbito nosso de igreja, o homem foge para o bar, foge para outro lugar, porque é melhor viver longe do que a mulher richenta, né? Então ele foge para o bar, outros fogem para a televisão, outros fogem para um monte de lugar e se ausenta do lar.
e foge do ambiente doméstico, da participação comum da vida familiar. Assim surge essa inversão. A necessidade da mulher é amor, é ser nutrida. Se ela é amada, ela vai se sentir segura e vai confiar na liderança do marido. E a necessidade do homem é respeito. Paulo diz, mulheres, respeitem o seu marido. Um homem precisa ser respeitado, não criticado. Mulher que fica criticando o marido está batendo o próprio corpo. Mulher que fica falando mal do marido está se martirizando, porque é a mesma carne. Você está impedindo ele de crescer. A mulher deve o incentivar, o apoiar, o elogiar, o insistir com ele para que ele assuma o papel para o qual foi criado de liderança. E quando a mulher não permite que ele exerça isso, esse homem vai se desanimando, vai se frustrando, vai murchando e vai fugindo. E aí surge essa grande inversão dos relacionamentos familiares aqui no nosso país, nas nossas igrejas e até no Brasil de maneira geral, quando os homens estão fugindo do seu papel de liderança e no aspecto da igreja de liderança espiritual, da liderança espiritual. Isso é um grande problema, é uma grande distorção e é isso que a gente tem que usar aqui na nossa Bíblia. Falta modelos práticos, falta referência, falta aspectos espirituais e por aí vai. Repetindo, o marido como cabeça, ele nutre, ele dirige e ele protege a esposa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 2, que fala bastante dessa metáfora do homem, de Deus como marido. Oséias capítulo 2. Diz assim, versículo 2 do capítulo 2: Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará, buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração.
E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acó por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Amém. Essa é a analogia que Deus faz da relação dele com o seu povo, que encontrou um exemplo na vida de Oséias, o profeta desse livro. É um homem que amou uma mulher que o traiu e que se prostituiu, e que o drama de Oséias foi uma expressão do drama de Deus e da dor de Deus, pelo povo que ia atrás de outros deuses e agradecia aos deuses pela chuva, pela colheita, pelo vinho, pela lã, e Deus falou, sou eu que estou dando. Oséias alimentava a mulher, levava para ela comida e ela agradecia aos amantes, sendo que era o marido traído que a sustentava. E Deus fala, essa é a minha dor, esse é o meu drama, que o meu povo se tornou uma prostituta pior do que as prostitutas pagãs, porque as outras fazem isso por dinheiro, mas a minha se vende e ainda paga aos amantes por isso. Então é uma coisa terrível. E como Deus usa uma linguagem clara, direta, sem rodeios, francas para isso, e Deus diz, mas eu vou conquistá-la de novo, eu levarei ela para o deserto, eu a cortejarei, eu falarei ao seu coração e eu a ganharei novamente, e ela se apaixonará por mim e ela me chamará meu marido e ela será minha esposa. Quer dizer, é uma expressão clara de como o casamento é a melhor analogia, figura para o amor de Deus para conosco. E lá no livro do Apocalipse diz que no dia final, o encontro de Cristo com a sua igreja é chamada de bodas, as bodas do Cordeiro. E a igreja é chamada de noiva, a noiva de Cristo. E quando Paulo diz que ele está preparando para que a igreja seja uma noiva pura, santa, imaculada para o noivo. Essa é a melhor expressão. Por isso que o casamento deve tentar ser e viver e expressar um pouco desse amor de Deus para com a igreja. Então esse é o desafio para o marido, esse é o desafio para a esposa, esse é o desafio para os que vão se casar ainda, que imaginem isso, que planejem isso. Você vai entrar no casamento e a sua alegria, o seu prazer é o prazer da pessoa amada. Isso é o verdadeiro amor. O amor, nesse aspecto aqui, não é aquela coisa desinteressada, platônica, não. O amor de Cristo é um amor interessado, ele quer o seu povo. E o marido casa porque quer a sua mulher, mas o prazer e a alegria é do outro. A minha alegria é fazer a minha mulher feliz, e a alegria dela é fazer o seu marido feliz. Essa é a alegria do amor, essa é a alegria do amor bíblico. Essa deve ser a nossa intenção no casamento. E daí eu quero falar só um pouco mais sobre a submissão feminina, que alguns falam assim, mas eu vou me submeter em todas as áreas, porque às vezes a mulher ela tem mais habilidades em algumas áreas do que o homem. Ela tem competências em outras áreas e ela pode assumir. O homem não tem que ser o chefe, não. Competências, habilidades, diálogo e consenso, tudo que é no amor, nada é forçado. Nem para a gente servir a Deus a gente tem que servir forçado, por obrigação. A gente o serve espontaneamente e no casamento também. Então, por exemplo, há casais que eu conheci que o homem é péssimo na administração financeira. Quem é que cuida do dinheiro da casa? Sendo que a mulher nem trabalhava fora, mas o homem ganhava o dinheiro, primeira coisa que ele dava o dinheiro inteiro para a mulher.
E ela cuidava. Ele falou assim, eu trouxe o dinheiro, mas ele não sabia administrar. E a mulher tinha a capacidade, a competência para fazer isso. Em outros aspectos é um grande risco, né? Em outros casais, é um perigo enorme. Mas no dele lá era uma coisa. Não quer dizer que ele não é o líder, não quer dizer a responsabilidade é dele. Por exemplo, casais onde o marido não consegue ler bem a Bíblia. Aí fala, eu não consigo ler, meus filhos vão rir de mim. Dê para a mulher ler, ou dê para a mulher explicar, mas ele, o marido, que deveria chamar os filhos, que deveria chamar a mulher, a responsabilidade é dele, ainda que ele não precisa às vezes falar ou ler, mas ele que tem que tomar a iniciativa. Ele que tem que tomar a iniciativa. É isso quando Paulo fala da liderança espiritual, é nesse aspecto. Não é que você tem que fazer tudo, não é não. Cada um tem uma competência, tem dons, tem habilidades, tem mulher que tem habilidades e dons superiores em alguns do que os homens. Mas quando fala dessa liderança, é nesse aspecto do homem tomar a iniciativa e ser um referencial para a mulher e para os seus filhos. Aquele referencial de Cristo, aquele referencial que busca alimentar a sua família, nutrir a família, proteger a família, nesse aspecto. Então isso daqui não há contenda, não há briga, não há forçação, não há violência de jeito nenhum. Agora, em outros casos, por exemplo, a mulher fala, eu já encontrei muito, a mulher fala, mas meu marido não é crente. Até que ponto eu devo me submeter a ele? Principalmente, você deve submeter a ele até o ponto que você não tenha que pecar. Porque a submissão absoluta é a Cristo. Então, se o seu marido promove alguma coisa que faz você pecar, que viola a sua consciência, então você não pode se submeter a isso. Você não pode, porque a submissão absoluta é a Cristo. Então, eu já vi maridos exigirem coisas, mas não posso. Agora, há um conselho que eu quero ler com vocês aqui, que é 1 Pedro capítulo 3. Abra lá em 1 Pedro capítulo 3. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mulheres, ganhe o seu marido sem palavra, pelo seu comportamento, pelo seu proceder. Esse é um problema. Muitas mulheres que eu conheci se converteram, estão alegres por Cristo. Aí chega em casa e fica só pregando para o marido, né? Você precisa ir para a igreja. Vamos para a igreja, seu miserável. Vamos para a igreja. Fica falando. O homem enche a paciência. Aí ele não vai só de raiva. Ou em alguns casos, a mulher chega e fica falando lá, você precisa ir para a igreja, o pastor é maravilhoso, o pastor prega, o pastor, e se o cara começa a ficar com raiva do pastor, fica com ciúme do pastor. Só fica falando do pastor e fica indo para a igreja direto para ver o pastor. Eu já vi um monte de marido enciumado. Você precisa conhecer meu marido. Não fale do pastor para o seu marido, pelo amor de Deus, se ele não é crente. Não fale, não fique falando essas coisas. O marido que eu já encontrei, marido tinha ódio de mim, só de ouvir a mulher falar. E aí muitas mulheres ainda pioram, em vez de melhorar, como disse Pedro aqui,
ela ganha pelo seu comportamento. Aí tudo é pecado. Não faz isso, não faz aquilo. Aí o homem começa a ficar com raiva. Essa mulher antes era até boazinha, mas agora está ficando difícil aguentar. Aí ele fica com raiva da igreja. Então o que Pedro fala? A mulher melhorou, ficou uma mulher melhor, eu gostei dela, que legal, eu vou lá conhecer essa igreja. Porque a mulher parou de me azucrinar, não fica falando, não fica pregando. Para marido você não prega para marido. Para marido você ganha pelo seu jeito de proceder. Se ganha pelo seu comportamento. Então ele fala assim, olha, ganhe sem palavras, pelo seu jeito de proceder, de tratar, ele vê que você melhorou, que você se tornou uma mulher melhor, mais carinhosa, mais amorosa, que gosta mais dele, que dá tempo para ele, porque muita mulher simplesmente abandona o marido e só vive na igreja. Só vive na igreja. Aí o cara fala, assim, então também não quero saber. Isso acontece muito, 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 muito. Falta de sabedoria, ganhe sem palavras, não azucrine, não irrite, ganhe pelo seu comportamento. E aí ele fala aqui para os maridos, o mesmo que Paulo falou, trate da mulher, cuide dela como a parte mais frágil, dê a ela o que ela precisa, dê a ela alegria, com discernimento, consideração, com dignidade, porque vocês têm que provar a mesma graça de vida, para que as orações de vocês não sejam interrompidas. O homem que não cuida da mulher, em todos os aspectos, Deus não ouve a oração. Se o marido não cuida bem da mulher, Deus não ouve a oração, e cuidar bem é cuidar bem em todos os aspectos. E a última parte do meu estudo aqui, para terminar, é você perceba como essa relação marido e mulher é uma analogia de Deus, e como a sexualidade é uma expressão da intimidade conjugal, e você vai perceber que na Bíblia muitas expressões do nosso relacionamento com Deus são expressões análogas do relacionamento humano. Você vai encontrar expressões como intimidade, êxtase, gozo, desfrute, clímax, para expressar a união da alma com Deus. Os grandes místicos de Deus, eles usavam muito o livro de Cantares para falar da união com Deus, porque fala dessa intimidade. E esse texto de Oséias e outros textos, Deus usa intimidades físicas. Às vezes, na hora de traduzir, as pessoas têm medo, porque a gente tem uma herança cultural maldita, que tudo que se refere à sexualidade, a gente demoniza. Deus não tem problema nenhum com isso, nunca teve. A união física do homem e da mulher é a melhor expressão analógica para a união do homem com Deus. A Santa Ceia é Deus e o homem dentro um do outro. E Deus usou a expressão conjugal, sexual, do homem para a mulher para expressar o gozo espiritual da relação do homem com Deus. Essa é uma coisa muito clara na Bíblia. E tem um texto que eu escrevi, está no site daí, assim, espiritualidade e sexualidade. Não separe o que Deus uniu. Uma coisa está muito unida com a outra. O corpo, a alma e o espírito está muito unido com isso daí. E a expressão do gozo humano é apenas uma bênção, uma dádiva de Deus para expressar o gozo eterno que teremos na comunhão plena com Deus. É simples assim, isso mostra como Deus nunca demonizou o que Ele criou. O que Ele criou é bom, é belo, é dadivoso, é para o homem usar, é para a mulher desfrutar, é para ser a expressão física de uma intimidade plena da alma, do espírito, das emoções, que reflete a união total que teremos com Cristo naquele dia final. Então a gente não pode nem usar muito essas analogias, porque assusta e escandaliza muita gente. Mas a Bíblia usa isso muito bem, Oséias fala muito disso, Paulo fala bem disso, e inclusive esse texto que eu li de 1 Pedro 3,7, se você for dissecá-lo, ele está falando muito mais de sexualidade do que qualquer outra coisa. Porque isso foi Deus que criou e é a expressão plena de um casamento feliz, prazeroso, que Deus criou para que a gente tenha. Então, para concluir, casamento não é fardo, não é peso, casamento não é para inverter os papéis, casamento é para os dois desfrutarem o prazer das dádivas e da bênção de Deus. Casamento é essa maneira que Deus encontrou de colocar na vida humana uma analogia do que é o prazer do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da comunhão eterna da Trindade,
Deus falou, eu vou expressar isso na união do homem e da mulher, para desfrutar do que é o prazer espiritual. Amém?